Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Bom dia. Esperar mais alguns minutinhos, mais algum pessoal se aproximar. Bom dia, professor. Bom dia. Tudo certinho com vocês? Sim. Animados para mais essa semana? Pode mentir. Silêncio responde muita coisa, né? Estão cansadinhos já? Semestre está acabando, pense bem, pessoal. Tá? Logo, logo o semestre acaba. O bimestre está acabando. Logo, logo vocês vão ter um pouco mais de descanso. Sozinho, ó. Espera o seguinte. Nós temos... nós falaremos hoje sobre bases. Tá? Então, a aula passada a gente falou sobre ácidos. Era a primeira função inorgânica. São 4. Ácidos, bases, sais e óleos. Toda semana a gente vai falar sobre um. Hoje falar sobre bases, tá? Que é a segunda classe. Lembrando que assim, por que existem essas classes? Pessoal, são conjuntos de substâncias que têm características parecidas. Todos os ácidos, por exemplo, eles têm... não é porque tem sabor azedo, é porque eles reagem com metais, por exemplo. Eles são corrosivos. Bases, tá? Eles não vão reagir com metais. Tá? Bases são formadas são substâncias iônicas, tá? Quando colocadas em água, sofrem dissociação, os íons se separam. Tá? E aí, como tem íons em solução, formam soluções eletrolíticas. O que é uma solução eletrolítica? Que conduz corrente elétrica, só isso. Tá? Vai ter uma provinha a pergunta. O que é a solução eletrolítica? É aquela que conduz eletricidade. Tranquilo, pessoal? Certinho? Solução eletrolítica conduz eletricidade. Ácidos conduzem eletricidade. Por quê? Eles quando se colocam em água, produzem íons. As bases, elas já são formadas por íons, só que os íons estão aqui, ó, no sólido, grudadinhos dos outros. Quando colocam em água, separam. Como os íons estão livres, eles conduzem corrente elétrica. Beleza daqui? Vamos lá, estamos em 17. Sim. Pessoal, bases fortes são consideradas eletrólitos fortes. Igual os ácidos, a gente falando. Quanto maior o grau de eletrólito, maior vai ser, mais forte vai ser. O que é uma base, pessoal? Geralmente bases são, além disso, além de em água, bases se forem fundidas, tá? Quer dizer, derretidas. Também conduzem corrente elétrica. Os ácidos isso não acontece, não. Não, base do estado líquido conduz eletricidade. Todas são sólidas. A exceção é esse hidróxido de amônio aqui, ó. Todos eles têm alto ponto de fusão e ebulição. Na verdade, a maioria delas são bases, são brancas e pozinho branco sólido. A pozinho ou pastilha também, tá? Tipo uma pastilha. Sabe a pastilha de Mentos? As bases aí são vendidas assim nos frasquinhos que vai ser um pastilha de mento, tá? É assim que é chamado, com escamas, a gente fala também. Pessoal, eu vou falar isso mais pra frente, mas elas têm sabor abstringente. O que é abstringente? Vamos ver se alguém sabe. Abstringente. Amarra a boca. Elas têm sabor amarra a boca. Sabe quando se come banana verde, que amarra a boca? Mais ou menos isso. É o sabor de uma base. Não saiam colocando as coisas na boca, porque bases geralmente são tóxicas. Tá? Para saber se é uma base, por exemplo, o que a gente faz? Coloca uma substância chamada fenolftaleína. Se a fenolftaleína ficar rosa, aqui ele fala rosa avermelhado, mas para mim é rosa, aquele rosa choque, sabe? É base. Se ficar incolor, é ácido. Se ficar rosa avermelhado, rosa choque, é base. Outras questões ali, papel de tornassol. Se ele ficar azul, é porque é a base.
Beleza? Mas isso eu vou falar um pouquinho mais lá para frente. Galera, o que interessa aqui, ó, outra pergunta que vai ter na avaliaçãozinha de vocês. O que é uma base? Toda substância que em água libera um único ânion OH-. Então, o ácido liberava H+, a base libera OH-. Beleza? Galerinha, estão acordados? Uhum. Então, olha, Camila, Amanda, Lavínia, Bernardo, certinho? Professor. Manu, Gabriel, o Professor. Vitor, tudo certinho? Então é o seguinte aqui, ó. Professor. Oi. Que prova, professor? Prova nesse bimestre ainda? Oi? Vai ter mais prova nesse bimestre? Ah, Vai. depois falaremos lá no final. Tá bom? Tá bom. Desculpa. Seguinte, pessoal. Pessoalzinho, ó, presta atenção. Hidróxidos. Sempre. Aqui, ó, tá errado. Isso daqui não é aqui, ó. Esse 2, vamos lá. Vamos consertar aqui, ó. Esse 2 aqui. Não é aqui. Vamos riscar. Ele é aqui embaixo. Perdão. Hidróxido de cálcio. Tá? Esse hidróxido de cálcio aqui, pessoal, quando ele é um exemplo de base. O que acontece? Quando se coloca ele em água, ele libera íons OH-. Beleza, pessoal? Então, ele é uma base. Um exemplo de base. Mas base, essa base que depois eu... Lá no Eclésio eu coloquei um vídeo lá que fala sobre as bases do nosso cotidiano. Esse é um exemplo. Tá bom? Toda substância que colocada em água libera íons OH- é uma base. O exemplo mais comum de base que vocês vão ter, se vão falar, a gente vai falar do hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio é soda cáustica. Lembra da soda cáustica? Ela é usada para fazer sabão. Não sei se alguém da família de vocês faz sabão. Soda cáustica ela é usada para desentupir pia. Também ela é como desentupidor de pia, usada entre outras coisas. Pessoal, assim, vamos lá. Então, olha, o que é uma base? Tudo que colocar em água libera íons OH-. Ok? Vamos lá. Classificação de base. Classificação de base é bem de boa. É mais fácil de ácido. Porque, ó, classificação quanto ao número de hidroxilas. Você vem aqui na fórmula e olha, quantos hidroxilas tem aqui? Uma. Então, é a monobase. Aqui, ó. Uma também. Monobase. 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 Tudo isso aqui, ó. OH. Quando tem um monobase. De base, quando tem? Duas. Beleza, João? Beleza, Gabriel? Certinho? Estão quietinhos hoje? Bruno, tudo certinho? Marcelzinho, Camille, Cauana, Beatriz. Vamos falando aí. Então, olha, só olhar o número de hidroxilas. Se tiver uma é monobase, se tiver duas é de base, e aí vai. Até 3, ó. Se tiver 3, tribase. Vai aparecer aqui, ó. Se tiver 4, oi, pois não. André. Se tiver 4 é tetrabase. Não tem mais que isso, tá? Se tiver uma monobase, 2 de base, só completar. Beleza aqui, pessoal? Sim. Certinho, né? Vamos lá. Quanto à força, pessoal. Isso aqui eu falei aula passada para vocês. A gente tem, mais ou menos igual aos ácidos, o grau de ionização, que é o número de moléculas da base que se dissociam, dividido pelo número total. Número inicial, perdão, não total, inicial. Se você faz esse valor e dá
quase 100% é uma base forte. Quem são as bases fortes? Na prática, são dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, como essa aqui, ó. Essa aqui, ó, que eu falei que a gente usa para fazer sabão, desentupir pia. É a base mais famosa que tem, né? Ela é muito usada como limpeza também, para fazer limpeza na indústria em geral. Ela é a base mais importante que tem, tá? Outra está aqui, ó. Isso daqui é para usar para fazer sabão também. E é uma característica, esse aqui, ó, KOH, é hidróxido de potássio. Ele faz sabão mole. O sabão que elas fazem são sabões moles. São usados, por exemplo, para fazer também não só sabão, como cremes, algumas coisas assim. É usado o hidróxido de potássio. Hidróxido de sódio, esse daqui, soda cáustica faz sabão duro. E aqui ele faz sabão mole. Hidróxido de cálcio, que está colocado aqui, é o cal hidratada, também, base forte. Hidróxido de bário, base forte. Bases fracas, todas as outras são bases fracas. Esse daqui, ó, por exemplo, ó, esses dois caras aqui, ó, são usados como os antiácidos, a gente toma, tem xaropes da farmácia, eles não são tóxicos, né? Você toma com uma mistura disso aqui com água, ele serve para controlar a acidez estomacal. Não é aquela acidez quando a gente come alguma coisa só, é aquela acidez que é prolongada. Você toma hidróxido de potássio, ou hidróxido de berílio, hidróxido de alumínio, eles são uns líquidos brancos, meio que um licor. Isso aqui é conhecido como leite de magnésia. Não, que é isso aqui, ó. Não é hidróxido de berílio, perdão. Esse cara aqui, ó. Que tô acordando. Esse aqui não, tá? É hidróxido de alumínio ou hidróxido de magnésia. Conhecido como leite de magnésia, usado para tomar antiácido. Por que a gente pode tomar? Porque é uma base fraca. Se fosse uma base forte, ia destruir tua boca. Literalmente. Queimadura por base, pessoal. Eu nunca me queimei com base. Mas arde. É corrosivo. Destrói. A hidróxido só destrói tua pele. Então tem que tomar cuidado, tá? Beleza? Só para citar exemplo que essas duas são bases fracas. Então, base forte, quando o grau de ionização é alto, próximo a 100%. Base fraca é as outras que têm menor que 5%. Solubilidade. A gente tem algumas que são solúveis, tá? As metais alcalinos. Oi? Eu não entendi a diferença de bases fortes e bases fracas. Tá, vamos voltar aqui, ó. Imagina o seguinte aqui, ó, Gabriel. Desculpa, Vitor. Imagina uma base. Por que aqui, ó, NaOH é uma base forte, por quê? Quando eu coloco NaOH em água, forma Na mais OH menos. Beleza, João Vitor? Beleza, Gabriel? Beleza, todo mundo? Certinho? Forma isso. Todas as moléculas, tudo que eu colocar de NaOH faz isso. Vira Na mais e OH menos. Beleza, pessoal? O que acontece, né, com as bases fracas? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o MgOH, que é usado como leite de magnésia. MgOH2. Quando eu colocar em água, uma parte só vira. Só uma parte. Tá? Mas a grande maioria continua como... Entendeu agora, João? A grande maioria não vira íons. Por isso que ela é uma base fraca. A grande maioria continua como MgOH2. Por isso que é uma base fraca. Toda base fraca acontece isso. Beleza? Base forte é quando produz muito OH-. Base fraca produz uma pequena quantidade. Uma quantidade muito pequena.
Tá? Então é a diferença em base forte e base fraca. Solúvel é aquilo que consegue se dissolver em água. As bases solúveis são formadas por metais alcalinos e alcalinos. Tá? Então, lá, se você olhar a tabela periódica, a prova de química se faz usando a tabela periódica. Tá? Por exemplo, são bases solúveis. E aí tem aqui, isso aqui é mais curiosidade, pessoal. Poucos solúveis são as de metais alcalinos terrosos, por exemplo, Ca e Ba, tá bom? E aqui tem. O que eu quero dizer com poucos solúveis? Se você pegar, por exemplo, como eu falei, cal hidratada, é um tipo de cal usado na construção civil. Você vê que você não consegue dissolver muito em água. Não dissolve. Você coloca lá um mastro, assim, pega a mão e joga num copo, num frasco com água, você vê que só um pouquinho dissolve, fica quase tudo no fundo. Isso quer dizer que não é solúvel. Tá bom? Solúvel é aquele que se dissolve, tipo açúcar na água. O suco de pacotinho na água. Se colocou e se dissolve. Isso é solúvel. Quando não é solúvel, é que quando se coloca, vai tudo pro fundo. Tá? Quem pode me dar um exemplo de alguma coisa que não é solúvel? Aí que tem na casa de vocês. Difícil, né? As coisas que a gente... Oi. Solúvel é que não se dilui em água? O contrário. Solúvel é quando se dilui em água. Entendi. Uma coisa que não é solúvel em água, se não dissolve é óleo. Né? Óleo de cozinha, gordura, não se dissolve em água. Então, é uma coisa que não é solúvel. Beleza? Pessoal, indo para o final aqui, ó. Nomenclatura. Acho que é a última coisa. Não, tem que falar um pouquinho, tem mais umas coisinhas para falar para vocês. Nomenclatura. Nomenclatura de base. Vai ser hidróxido de o nome do elemento. Sabe o de antes que o senhor falou? Oi, desculpa. Pode repetir? O slide de antes que o senhor falou, que é para usar a tabela periódica. Então, sempre vocês vão usar a tabela periódica, tá? Mas se aqui na minha prova eu não vou cobrar isso de vocês. Se um dia for fazer uma prova da CPB, sempre prova de química, ou eles dão a tabela periódica para vocês, tá? Prova assim, ou vocês pegam, fazem em casa, vocês pegam a tabela periódica na mão. Tem lá no livro, né? Pega na mão, tá? Aí é o seguinte, se perguntar se a base é solúvel, você pega e olha. Se for da família 1, que é metais alcalinos terrosos, esses elementos aqui... Mas, professor, aí que tá o problema. É que como o meu livro é de segunda mão, o tono anterior tirou, olha. Não, mas assim, ó. Você pode pegar o celular, então. Entendeu? Mas você pode olhar no celular a tabela periódica. Joga lá no Google, tabela periódica. Mas, professor, Oi. como eu vou olhar a tabela periódica se não é pasta CPP? Como? Desculpa. Como é que eu vou olhar a tabela periódica sair da PP? Sem sair, quando da colaboração de alguém, da sua família, talvez, entendeu? Mas é complicado isso. Se eu estivesse no colégio, por exemplo, eu conseguia disponibilizar para você uma tabela. Até lá no colégio eu tenho impresso tabelas periódicas para vocês usarem nas provas. Eu tenho impressa lá a tabela periódica. A gente nunca chegou a usar, tá? Para cada um de vocês usarem. Bem bonitinho até no final. Bem coloridinho. A gente vai usar ainda, você vai ver, tá? Vamos usar, com certeza a gente vai usar, né? Quando a gente chegar, voltar para a escola, esse ano que vem, a gente vai lá ter a tabela periódica coloridinha para cada um usar lá. Beleza? Vai estar plastificada, aliás, assim, para não ter rasura, não ter nada. Tá? Pessoal, isso daqui não é o importante. Isso aqui eu quero que vocês é o importante.
Nome é hidróxido de o nome do elemento. Aqui é o nome do cátion, mas o cátion é um elemento. Por exemplo, aqui, ó, embaixo. Esse elemento aqui, se vocês olham lá na tabela periódica, é o sódio. Então, o nome da base é hidróxido de Cátion. sódio. O nome desse elemento aqui é magnésio. Então, o nome da base é hidróxido de Magnésio. Magnésio. É isso. Beleza? Beleza. Tranquilo. Eu não peguei ainda os esquemas desse negócio, que eu estou usando um equipamento diferente agora. Eu não entendi ainda por que tem hora que fica mais forte aqui, ó. Vamos lá. AlOH3. Esse elemento aqui, o alumínio. Como é que vai ficar o nome, então? De alumínio? Hidróxido. Hidróxido de alumínio. Isso. Júlia. Oi. Uma banha. Beleza? Ah! Desculpa, eu não sei como voltar. Vamos lá, Ctrl Z. Não funciona. Eu não sei como apagar esse negócio. Pessoal, seguinte ali, ó. Hidróxido de alumínio. Só colocar. Combinado? Combinadinho? Isso. Seguinte. Eu acho que o livro de vocês não trabalha, mas se acaso trabalhar. Tá? Não é isso aqui, ó. Esse slide aqui é para dizer que é o seguinte, tá? Esses elementos que estão aqui, eles só formam uma base. Então, olha, esses elementos que estão aqui, ó, eles só formam uma base. Tá bom? Só formam uma base. Esse cara aqui, ó, é o íon amônio. Então, NH4OH é o hidróxido de amônio. Beleza? Hidróxido de o nome aqui, ó. Esse aqui não é um elemento só, é um íon com vários elementos, mas o nome dele é amônio. Ele às vezes quando aparece, eu não vou cobrar na minha prova, tá? Só um minutinho, pessoal, que eu tô com renite. Minha renite tá atacada. Beleza? Pessoal, só fazer um parênteses aqui, ó. Se vocês abrirem o livro de vocês, tem, por mais que não esteja colocado do jeito que tá os meus slides, tudo que tá lá no texto e tal, ele tá descrevendo o que tá no meu slide aqui, tá? E tem coisa, e assim, isso é cobrado nos exercícios lá de vocês. Eu só peguei o texto e transformei em um slide um pouquinho diferente, procurei umas figuras, tá bom? Pessoal, seguinte aqui, ó. Tem uns elementos que formam duas bases diferentes. E aí eu pergunto para vocês o seguinte: como é que a gente vai fazer para dar o nome daí? Tem formam duas, tipo ferro. Ferro forma duas bases diferentes. Então daí eles fizeram o seguinte esquema. Ó, coloca igualzinho hidróxido, é o nome do elemento, e aí depois coloca um NOx do lado. O NOx, pessoal, vamos simplificar, é quantas hidroxilas tem. Beleza? Se tiver duas, coloca um 2 do lado, só que o 2 em romano. Se tiver 3, coloca um 3 do lado. Se tiver 4, coloca um 4 do lado. Beleza? Uhum. Hidróxido de é o nome do elemento e o número de oxilas do lado. Exemplo aqui, ó. Pro, Oi. o que são oxidas? Hidroxilas, isso aqui, ó. Entendi. Então, ó, quantas hidroxilas tem aqui, ó? O ferro forma duas. Tem uma que tem 2 e a outra que tem
2. 3 aqui, ó. Ah, tá. Tudo bom. Né? Tranquilo. É bom que vocês falam. Olha, e daí o que que acontece? Um vai ser hidróxido de ferro 2 e outro vai ser hidróxido de ferro 3. 2 quando tem 2 hidroxilas, 3 quando tem 3. Beleza? Beleza? Aí é o seguinte, eu acho que o livro de vocês não... Eu acho que tem um exercício tudo enganado que ele fala isso. Por isso que eu estou falando isso para vocês. Só um minutinho aqui. Lembrando o seguinte, o livro de vocês é esquisito. Que ele traz os exercícios lá na página 100 e depois lá na 105 ele traz mais exercícios ainda. Tá? Então eles estão divididos. Pessoal, tem uma nomenclatura antiga. Talvez vocês já... Alguma prova da CPB possa falar alguma coisa assim, ó. Que ele fala... Outro jeito de dar o nome é hidróxido ferroso. Ferro, porque é de ferro. E a terminação oso é colocado naquela base com menos hidroxilas. Então tem duas aqui. Aqui tem menos, eu coloco oso no final. E aqui tem mais, eu coloco ico. Isso não é mais usado. Aparece em outro texto, tá? Até algum outro produto, às vezes, é falado. Por exemplo, metais ferrosos. Já ouviu falar? Ontem eu passei na frente de um negócio de ferro velho que falava metais ferrosos. Vem dessa história aí, tá? Pessoal, mas não é muito utilizado, não. O que eu quero que vocês aprendam é isso. Quando o elemento químico formar mais de uma base, você dá o nome e do ladinho você coloca entre parênteses em romano quantas hidroxilas tem. Outros exemplos aqui, ó. O chumbo, ele forma com 2 hidroxilas e com 4. Com 2 forma hidróxido de chumbo. 2. Hidróxido de chumbo com 4 forma hidróxido de chumbo. Pessoal, isso é a parte mais importante da aula de hoje. Vocês entenderam? Todo mundo aí, dá um joinha, pelo menos para me ter uma noção. Analia, Lavínia, Camille, Bernardo, Gabriel José. A parte do chumbo é o mais importante. Não o Entendi, chumbo, professor. como dar o nome. Entendeu? Como dar o nome. Isso, Cecília, Bruno, José, Marina, Paola, como é que você tá? Tudo certinho? Então vamos lá, pessoal. Esses nomes aqui, PB é chumbo. Novamente eu falo. Precisa decorar? Claro que não. Só na tabela periódica. Tá? AU, ouro. Quando tem uma hidroxila, hidróxido de ouro 1. Quando tem 3, fica hidróxido de ouro 3. 3. 3? Beleza? Beleza. Não é difícil, né? Ácidos eu acho mais difícil. Ácido é o Bom. conteúdo mais complicadinho. Base eu acho tranquilo para ensinar. Nenhum dos dois. Não faça drama, Gustavo Vicente. Boa Vocês noite, pegam, pessoal. Aqui, ó, deixa eu olhar aqui que estavam ali, o colégio estava invocando a minha presença. Pessoalzinho, ó, estou muito feliz, 22 alunos na sala. Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Esse aqui exercício, pessoal, são exercícios um pouquinho para a gente treinar. Esse aqui é só uma curiosidade. Identifique a alternativa que apresenta produtos caseiros com propriedades alcalinas e básicas. Pessoal, vinagre tem propriedades ácidas. É um exemplo mais básico de ácido nessa casa é o vinagre. O sal é a próxima classe que a gente vai ver, que é sal. Tá? Açúcar não é nada, nem ácido, nem base, nem nada.
H de cal é base, tá? Que é o hidróxido de cálcio. Ele também é usado para limpar o açúcar, tá? E também é usado no tratamento de água. Coca-Cola é ácida. Lembra que eu falei para vocês? Galera, claro que vocês não vão despreciar Coca. Não é isso que eu quero escrever. Ácida. Viu? Coca-Cola é um exemplo de ácido que é o seguinte. Se vocês pegarem um frasco com Coca-Cola, um copo, e colocarem um osso de galinha lá dentro, vão fazer um osso de galinha, né? Não vão fazer com osso de outra coisa. Mas um osso, principalmente de galinha, se você colocar lá dentro, você vai perceber que com o tempo o osso vai ficando mole. Se você deixa uns 3 dias um osso dentro de uma Coca-Cola, ou outro refrigerante do tipo cola, se tira o osso assim, ele tá molengo. Uma gilete, se você pegar uma gilete e colocar num copo de Coca-Cola, a gilete desaparece. Ele é um exemplo de uma substância ácida, tá? E aqui, ó, pessoal, sabão, leite de magnésia são exemplos de substâncias do nosso dia a dia que têm propriedades alcalinas e básicas. Pessoal, é o seguinte aqui, perdão, não é aqui, ó. Não. É aqui, ó. Letra C. Leite, magnésio e sabão. Galerinha, é o seguinte aqui, ó. Alcalina. Alcalina, esqueci de contar a história. Também é um sinônimo de base. Por que surgiu o nome de... Primeira coisa aqui, ó. Pessoal, tudo que tem al na frente é de origem árabe. Tá? Tudo que tem al na frente é origem árabe. Pessoal. Pulou muito ali pra você. Desculpa. Pode repetir? Não é 2 que a gente ia? Viu? Não vai dar tempo de trabalhar todos. Al na frente. Alcalinos também é sinônimo de base. Porque as bases foram descobertas na região do Oriente Médio. E lá eles foram descobertos na raiz de uma planta que era usada para fazer sabão. E o nome da planta era alcali. Então, daí base virou sinônimo de alcali. Tá? Eles perceberam se eles usassem as cinzas de uma planta da alcali, fazia sabão. Tá? E daí era na prática que essa planta de cinzas tinham bases. Galera, isso aqui foi uma época que você não tem noção, mas o hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, é um produto que contaminaram o rio Pomba, em Minas Gerais, causando os piores desastres ecológicos. Então, olha, hidróxido de sódio. Dessa substância é incorreto afirmar que, pessoal, hidróxido de sódio tem fórmula NaOH. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Olha, o sódio, o símbolo é Na. Toda base... desculpa, pessoal, que risquei ele. Tem OH-. Então, a base é que vai o Na só ele está na família 1. Se ele está na família 1, ele se liga só a uma hidroxila. Então, vai ficar NaOH. Então, aqui está correto. Outra questão de prova, pessoal. A base é um composto iônico, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Toda base também é iônica. Em água se dissocia? Verdadeiro também. Tá? É usada na produção de sabão? Verdadeiro também. A única que é falsa é a letra E, pessoal. Isso aqui que eu quero que vocês guardem. Tudo essas questões aqui que são importantes. Olha, eu não vou cobrar de vocês a tal ponto. Eu acho muito pior quando é dado o nome e você tem que montar a fórmula. Eu acho muito pior. Quando a gente tem a fórmula e monta o nome, é mais fácil, né? Você olha ali e tal. Mas a fórmula está correta, hidróxido de alumínio. Toda a base, guardem. Isso aqui eu vou perguntar na avaliaçãozinha de vocês, que eu vou falar depois. É iônica. Toda a base em água se dissocia, tá? Aqui a curiosidade vai fazer sabão. Se a gente
conseguir voltar esse ano para casa, eu tenho ali óleo guardado para a gente fazer sabão um dia. A gente faz sabão, coloca... É um experimento bacana que a gente mostra como fazer essas reações e coloca até cheirinho para ficar bem cheiroso, tá? Beleza? Se levam para casa. Para mostrar para a mãe que vocês são químicos. Ah, muito E ela é uma então, molécula mas- insolúvel em água, falso, porque ela se dissolve, tá? Isso aqui era só mais para... O importante era trabalhar essas questões aqui anteriores. Beleza, pessoal? Então, olha, hidróxidos são iônicos. Alguma dúvida de bases, pessoal? Não, só achei diferente aquele negócio do sabão ali, que eu não sabia. Né? Eu usava fazer sabão. Eu tinha comentado na aula já. Sem sabão, o que se faz? Assim? Na verdade, fazer... É bem fácil fazer sabão. Você pega a base... Só um minutinho aqui. Você pega a base, e coloca gordura, base, água. Às vezes, geralmente, depende. Cada um tem uma receita. Geralmente, você aquece. Só isso. E aí... Eu vou fazer sabão. Nunca perguntei nada. Mas assim, se você usar, acaba no mercado, você compra hidróxido esse hidróxido de sódio. Eu tenho lá, se vocês pegarem, vocês vão assistir, assistam lá, depois indica o vídeo que eu coloquei lá no Eclair, lá, por favor, assistam. É bem curtinho, bem curtinho. Fala lá as principais bases, tem até a fotinha de cada uma delas. O hidróxido de sódio que eu falei ali, ele é usado, tem para vender no mercado. Só da Bel é a mais famosa delas. Ela fez no mercado, ela é vendida. Eu tenho aqui em casa para entupir pia, ralo, para limpeza. Tá? É comum, só que tem que tomar cuidado. Se você despejar muito rápido na água, a água chega a ferver. Ferve assim, ó, de tão forte que é essa base. E tem outra coisa interessante, né, que hoje a gente não fala. Por exemplo, e base, se você colocar em água e colocar alumínio, a base reage com o alumínio e produz um gás que é combustível inflamável, que explode. Aí um dia eu fui fazer um teste, né? Tinha uma panela de alumínio ali que era Boa, velha. Fernanda! Peguei, coloquei a água, coloquei o hidróxido, assim, de sódio. A água do alumínio fazia assim, a água na panela de alumínio fazia assim, ó, e jogava bolha assim de gás para cima, assim. É bem legal de fazer. E a gente faz isso se der tempo, tá? Elas reagem e produzem um gás que é inflamável. Claro que eu fiz em ambiente aberto, não tinha risco de explosão. Mas era legal de ver. Aquela água jogando água para cima, assim. Tá? Coisa que a gente vai fazer. Pessoal, mas assim, em segurança. Tá? E outra coisa, mas assim, falando sério, bases queimam pra caramba a pele. Eu nunca me queimei, mas um primo meu se queimou. Ele fez um aparato que não é... Ano que vem eu ensino para vocês, esse ano eu não posso ensinar. Pessoal, ele fez em casa e explodiu, espirrou tudo no olho dele. Espirrou hidróxido de cálcio na pele dele e aí ele queimou tudo, assim, caiu assim. Só o respingo já queimou. É bem complicado queimadura com base. Por isso, quando vocês vão mexer com hidróxido, tem que tomar cuidado. Pessoal, aqui, ó, indicadores ácido-base. Eles são substâncias que mostram para a gente se uma substância é ácida ou básica, tá? Isso aqui a gente ia fazer em sala, não vai ser possível. Eu já falei aula passada rapidamente, tá? Então, eles servem isso. Sem você tocar, sem você provar, que isso é muito perigoso, geralmente ácidos e bases são produtos tóxicos e corrosivos, você indica, você consegue descobrir com eles o que é um ácido e o que é uma base. Pessoal, como que a gente descobre? Eles mudam de cor. Eles mudam de cor se está com um ácido e mudam de cor quando está com uma base. Pelo menos uma cor diferente. Existem alguns que têm várias cores diferentes. É mais legal de fazer, tá? Mas no caso da maioria deles, que são os mais comuns, eles têm uma cor meio ácido e outra cor meio básica, tá? Os mais famosos, fenolftaleína e papel tornassol, tá? Pessoal, aqui, ó, fenolftaleína, eu vou trazer aqui uma cor, aqui, ó, fenolftaleína. Sem meio ácido, ela é incolor. E meio básico, eles falam
a rosa avermelhado. Para mim, isso aqui é rosa. Qual a opinião de vocês? Rosão, rosão. Rosão. Às vezes você colocar bastante base, fica aquele rosa top, né? Pink, bem forte. Então, assim, ó, é simples. Se você pegar, por exemplo, água, detergente, o hidroxissódio que eu falei, se você dissolver em água, colocar um pingo de ftalftalina, fica tudo muito rosa. Muito bonito, muito fácil de ver, tá? Se eu fizer isso no vinagre, vai ficar incolor, porque em meio ácido ela é incolor, tá? Galerinha, papel de tornassol é esse papelzinho aqui, ó. Depois eu mostro como é que fica. O papel de tornassol azul, em meio ácido ele fica vermelho, em meio básico ele fica azul, tá? E aí você mergulha isso, deixa eu ver... Quem falou? No primeiro ano a moça falou. Eu não estou acostumado com... Na minha cidade não tem muita piscina, né? Mas eles... então eu nunca reparei nisso. Mas alguns que fazem manutenção de piscinas, eles usam isso daqui para ver o pH da água. Eles pegam os papelzinhos e molham lá, tá? Como que funciona o papel de tornassol? Isso aqui, ó. Um outro usado também que é bem bacana é esse daqui, ó. Pessoal, azul de bromotimol. Se a solução for ácida, ele fica amarelo. Se a solução for base, fica azul. Bonito, né? Faz tempo que eu não uso azul de bromotimol. A gente não tem no colégio. Nós estamos podindo usar esse. Ele fica isso, tá? Ele muda de cor. Pessoal, e é bem nítido, né? A separação. Aqui, ó. Aqui é a escala de pH, pessoal. A escala de pH vai de 0 a 14. 7 é neutro, meio do caminho. Tá? Então, o azul do bromotimol é amarelo quando é ácido e azul quando é base. Pessoal, outros indicadores naturais. Existem indicadores naturais. Eu até grifei aqui o repolho roxo. Tá? Essa aula eu dei ano passado, um pouquinho antes em sala, depois a gente foi para o laboratório. Esses extratos naturais têm a mesma característica. Eles têm uma cor meio ácido e outra meio básico. Tá? O extrato de repolho roxo, ele tem... Eu nunca usei esse daqui, ó. Sinceramente, eu nunca usei suco de amora, vinho tinto. Nunca usei isso para testar. Eu usei o repolho roxo. Ele tem várias cores e meio ácido e meio base, tá? Eles têm várias cores. Deixa eu ver só uma coisinha aqui se eu falei sobre o papel de tornassol. Olha aqui, ó, pessoal, o papel de tornassol. Você pega o papelzinho, molha na água. E aí compara com isso daqui, ó. Se for ácido, você compara e olha o valor aqui, ó. Se ficar vermelho assim, significa que o pH é 1, ácido. Se ficar amarelo, pH neutro. Se ficar verde ou azul, pH básico. Beleza? Então você pega esse papelzinho, molha na água, tira um pouquinho, deixa secar 30 segundinhos e compara com isso daqui, ó. Se for avermelhado, pH ácido. Se for amarelo, pH neutro, 7. E se for ficar esverdeado para azul, pH básico, tá? No caso da piscina, por exemplo, é interessante que ela fique pH próximo a 7. Então, coloca um papelzinho. Se ficar amarelo, a água está perfeita, tá? Daí, se ficar ou ácida ou básica, ele pega e faz uma correção, tá? Pessoal, vocês têm aula depois, agora ou não? Não, só 2 horas. Tá, beleza, então, só deixa eu terminar aqui, ó. E daí que eu vou dar exemplos. Pessoal, isso aqui que eu quero que vocês guardem aqui, ó. Essa tabelinha aqui. pH. O pH ele varia de ácido a básico. O 7 é o meio do caminho, é neutro. 7 é neutro. A água da torneira, por exemplo, é pH neutro. Tá bom? É leve neutro. Se for menor que 7 é ácido. Quanto menor, mais próximo a 0 é mais ácido. Mas menor que 7 é ácido. Maior que 7 é básico. Beleza, pessoal? Uhum. Beleza? Certinho? Só olhar o valor. Não tem erro. Só olhar o valor. Exemplos aqui, ó. Coca-Cola, próximo a 2,5. Limão, cerca de 3,5. Suco de laranja, próximo aí a 5.
A água na torneira, ela fica pro 7, tá? Porque depende a água de qual região que é, depende do dia, depende da composição, se choveu faz tempo ou não. Então, mas assim, ela fica aqui no 7, tá? Centrada aqui no 7, tá bom? Ou valores muito próximos. Pode pegar água não só na torneira, a água da garrafinha também, você pode ver lá, tem o valor certinho do pH. Aí, substâncias básicas. A pasta de dente, pH próximo a 8. Aqui, detergente, pH aqui próximo a 9, digamos, tá bom? Beleza? Todos são básicas, tá? E aqui são as cores. Em meio ácido, o suco de repolho roxo fica avermelhado. Em meio neutro, ele é roxo. E aí, em meio básico, ele fica vermelho para o... vai ficando azul e verde, tá? São várias cores diferentes. E aí, ele mostra pra gente se é ácido, se é básico, se é neutro. Pessoalzinho, ó. Se a gente quiser obter um valor, olha aqui, ó, usando o esquema do papel de tornassol. Se coloca e você molha o papel e você compara. Nesse caso aqui, ó, qual pH vocês acham que é aqui, pessoal? 12, 11, 12. Mas ó, 11 e 12 não é azul? Aqui, que cor que tá no papelzinho aqui? 5, 6, 6. Tá um azul. Mais próximo a 6. Certeza que é uma água de piscina isso aí, tá? Só que repare uma coisa aqui, ó. Ele não pode dar confusão entre dois valores ali? Pode. A coisa às vezes é meio parecida, né? Então ele serve como indicativo pra gente. Na prática, se você quiser ter um valor legal, se molha vários papeizinhos, tá? E compara. Tá? Mas assim, se você quiser ter uma medida precisa, tipo, quando é feita a análise do teu sangue, por exemplo, ou uma empresa faz a medida, ele usa esse equipamento aqui, ó. E aí ele dá o pH ali até com vírgula. Número depois da vírgula. Aquilo ali é certinho. Tipo, a empresa que faz medição de alimento, da água, aí não é no papelzinho não, tá? É feito ali com aquele equipamento. Equipamento esse que a gente não tem no colégio, não faria sentido ter, tá? Porque é caro um negócio desse aqui e não tem uso. É só para empresa mesmo que faz isso. Tá bom, pessoal? Galera, dessa parte que foi no final, o que eu quero que vocês guardem? O indicador ele vai trocar de cor, tá? Isso aqui vocês não precisam decorar nada. O que eu quero que vocês guardem é aquela escala de pH. Deixa eu voltar aqui, ó. Tá. Aqui, ó. Outros exemplos de soluções aqui. Soluções ácidas. Água pura pH 7. O leite, ele é um pouquinho ácido. Banana. E aí chuva. Água da chuva. Ela é um pouquinho ácida também, pH 5. Chuva ácida, que a gente vai falar mais para frente, pH próximo a 4. Suco de laranja, refrigerante, pH próximo a 3. Coca-Cola é bem ácida, os outros são menos um pouco, tá? Suco de limão, vinagre, perto de 2. Ácido de bateria, perto de 0, entre 0 e 1, tá? É uma coisa mais ácida que tem no nosso cotidiano, é a água de bateria, que é o ácido que tem ácido sulfúrico. Beleza? Água do mar, ela é um pouquinho básica, porque ó, pH maior que 7 é básico. Bicarbonato de sódio, se dissolver em água, o eno dissolvido em água, pH um pouquinho básico. Leite de magnésia, ele já é mais básico ainda, porque é o xarope, é 10. Amoníaco, eu falo no vídeo do Eclasa, usado para limpeza, pH 11. Sabão, 12. Mas se ele usado para Branqueador. limpeza, ele não teria que ser mais ácido? Não, mas depende, tem dos dois tipos. É que assim, ó, o que acontece, pessoal? Portanto, pergunta do Gabriel, do Vicente. Tem sujeira, não tem sujeira de vários tipos? Quando é sujeira do tipo gordura, orgânico, aí a base é melhor. Entendi. Tá? Quando que o ácido é melhor para limpeza? É quando é coisa inorgânica, por exemplo, massa, tá? Cimento. Esse tipo de coisa, vamos lá, talvez alguma ferrugem, esse tipo de coisa, aí o ácido é melhor para tirar. Agora, quando é coisa do tipo gordura, sabe? Aí a base é melhor. Entendi. Beleza?
Professor, Beleza? Eu acho que é melhor, é isso que eu tinha para falar. Galerinha, só para terminar aqui, ó. E limpador líquido, que é um limpador, pessoal, para fazer limpeza do tipo pesada, tá? Aí ele é PR14. Mas isso daqui, ó, essas coisas aqui, ó, 13 e 14, você não pode usar ele sem luva, por exemplo. Destrói tuas unhas, destrói tua pele, tá? Corrói, queima a tua pele, tá? Até aí, até um pH 11 por aí, não causa 10, até pH 10, 11, até pH 10 não causa muitos danos assim. Tipo, se a pessoa não tem uma pele, uma pessoa adulta, aí não tem muito problema em usar sem luva. A partir do pH 10 ali, se você usar sem luva, vai corroer tua pele, tá? Porque dele é uma base muito forte. Pessoal, deixa eu ver, acho que era isso que eu tinha falado, não. Assim, ó, tem uma questão, pessoal, do tipo de solo. Então, o solo, cada tipo de cultura tem um pH ideal. Na nossa região, tem culturas como soja, alfafa, algodão, feijão, precisam de um pH que fique entre 6 e 6,2. Por isso, a gente faz correção do pH do solo. O solo não pode ser nem muito ácido, nem muito básico, tá? E a nossa região aqui, o solo é um tanto ácido, então você tem que fazer correção do pH. Erva mate, por exemplo, e mandioca gosta de solo ácido, por isso que a nossa região tem bastante erva mate, tá bom? Então você tem que fazer. As hortênsias, ela tem uma flor que ela tem uma cor meio básico e outra meio ácido. Se o solo for básico, se o solo for ácido, a flor vai ser azul. Se o solo for básico, ela vai ser rosa. Aí tinha um tio do meu pai, desculpa, um primo do meu pai, não tio. Ele queria hortênsia rosa e ele plantava, dava azul. Ele conseguia muda nova, plantava de novo, o que acontecia? Azul, e ele queria rosa. Conseguia muda com outra pessoa, plantava, queria rosa, dava azul. O problema não era a hortênsia. O problema era o solo. Mas isso daí não é coisa do solo. O solo. Porque se o solo for ácido, a cor vai ser azul. E eu duro que quando eu li isso, eu lembrei, minha avó lá no sítio tinha a hortênsia azul. Solo ácido. Então, para ele ter a hortência rosa, o que ele tinha que fazer é jogar bastante calcário. Ou até cal, mas cal tem que tomar mais cuidado, tá? Tem que jogar menos. Cal na terra, calcário. Aí o solo fica básico. E aí você pode plantar que a hortência vai ser rosa. Beleza, pessoal? Exemplo aqui, ó. Então, existem outras substâncias, tá? Mas eu disse aqui alguns exemplos. Coisa mais importante da aula de hoje, essa escala de pH aqui, ó. Menor que 7, ácido. Maior que 7, básico. Beleza? Beleza. Pessoal, sim, aqui é o seguinte. Isso não é eu que defino. A gente vai ter que fazer mais uma listinha de exercício, tá? Não é eu que defino. Aí eu quero perguntar uma coisa para vocês, só deixa eu fechar aqui. Tá? Só um minutinho aqui, ó. Agora,